bom dia, meus amigos. Estamos aqui com mais um podcast do nosso Mandatumcast e hoje com um convidado muito especial, um grande amigo, parceiro de longa data, um excepcional executivo, um profissional de alto gabarito. E queria apresentar para vocês hoje o Carlos Alberto Passos Villefort. Carlos Alberto, inicialmente, começou na Horácio Albertini, foi superintendente, né, da Semeato, depois diretor-geral da Mecan, depois diretor da Plus Consultoria e Gestão Empresarial e atualmente o diretor de operações do Grupo Orguel. Então gostaria de agradecer, né, ao Carlos Alberto Villefort, porque tem um currículo aqui extenso, trabalhou na vida toda aí na construção civil, metal mecânico, atuou aí com fabricação, venda, locação e serviços de equipamentos. Para quem conhece essas empresas que a gente iniciou, conhece bem o histórico, conhece bem o currículo, conhecido aí nacionalmente e internacionalmente, fez a primeira, tivemos a oportunidade de fazer a primeira feira internacional do Grupo Orgueil em Las Vegas, né, na Expo. Isso. Foi uma bênção, foi, né, que trouxe muitos frutos. E te agradecer, né, Carlos Alberto, por estar aqui hoje, batendo esse papo, contando um pouquinho da sua história. Muito obrigado aí pela sua presença. Doutor Felipe, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Me sinto extremamente honrado de poder estar participando desse momento, né? Nós temos muitos momentos bons e interessantes, né? Igual você falou, da oportunidade da feira em Las Vegas, via mandato iniciando, né? Juntamente lá com o nosso nobre querido doutor Flávio, né? Ele ajudava muito a gente lá na parte, principalmente de imóveis, etc., né? Então, eu sinto muito prazer de estar aqui e estar podendo bater esse papo com você. Muito obrigado aí pela gentileza e o convite aí. Tá certo. Nós que agradecemos, é sempre uma honra. Mas a gente tem esse podcast aqui, é um bate-papo e tudo, e a gente gostaria de saber assim, um pouquinho da sua história, né? Qual que é a sua origem, se você veio mesmo de Brumadinho, se não veio de Brumadinho, seus pais, e por que você teve essa vontade, vocação, não, vou fazer engenharia, o que que te levou a fazer engenharia, se é algum tio, irmão, parente, primo, o que que você, né, até Sim. chegar no dias de hoje aí. Como é que foi essa... Sua família é mesmo de Brumadinho ou não? Não, minha raiz é de Brumadinho, mas na época do meu nascimento eu morava aqui em Belo Horizonte. Entendi. Mas a minha mãe teve um sério problema de saúde, né? Logo após meu nascimento. Então, com menos de 4 anos de idade, nós tivemos que mudar para Brumadinho, porque tínhamos parentes lá, tínhamos irmãos da minha mãe, do meu próprio pai, então tivemos que voltar para Brumadinho. Então, a minha infância toda, até os 17 anos, para 16, 17 anos, eu fui nascido em Brumadinho, digamos assim, né? Criado lá, tem raiz, tem família lá até hoje, então eu me sinto um cidadão brumadinense, né? Entendi. Apesar de estar aqui em Belo Horizonte há quase uns 50 anos por aí que eu já estou aqui, mas tem raiz lá, tenho casa, tem residência lá, vou sempre nos finais de semana, minha família, meus filhos gostam muito de lá também, então eu me sinto brumadinense, apesar de ser Belo Horizontino, mas me sinto brumadinense de coração, de toda a minha história, né? Mas, voltando lá atrás, então, na minha formação, Felipe, eu comecei a trabalhar pelos 15 anos de idade, eu já estava trabalhando. Estava trabalhando na farmácia de um tio e comecei lá fazendo inventário. Eu subia na escadinha, meu primo ficava anotando e eu contando os remédios lá. Já começou logo na Já auditoria, né? comecei logo na auditoria. E aprendi o que era genérico naquela época, e nem genérico existia, né? Não existia genérico, nós ficamos conhecendo lá. Meu tio era um farmacêutico assim, muito Isso, conhecido. desculpa, lá em E Brumadinho. já em Brumadinho, Ah, já. Em Brumadinho. Então, desde os 4 anos de idade, que eu já morava em Brumadinho. E minha adolescência toda, né, infância, etc., foi lá. Mas dos 15 anos eu já comecei a mexer com remédio, etc, etc. E daí nunca mais parei efetivamente de trabalhar, etc e tal. Então, lá pelos 16, 17 anos, vim para Belo Horizonte para fazer curso técnico. Eu fiz o curso técnico no Cefet, na época era uma das melhores escolas técnicas do Brasil, né? Eu fiz o curso de eletrotécnica
Era um curso, na época, muito puxado, se estudava de manhã, de tarde, às vezes tinha aula até à noite. Mas foi um tempo muito bom. E, por incrível que pareça, encontro com essa turma do curso técnico até hoje. E só um outro parênteses, esse curso era em Brumadinho? Ou Não, aí já não? era Belo Ah, já era Horizonte. Aí Belo eu vim Horizonte. para Belo Ah, tá. Horizonte, eu fiz Brumadinho até o... Naquela época a gente Isso chamava de depois, ginasial, isso né? depois da farmácia, então. Foi no período da farmácia ali, eu já Ah, tá. estudava e trabalhava um pouquinho na farmácia lá. Entendi. Dava um plantão para o meu outro primo, na hora que ele ia almoçar, então eu cobria o almoço dele, Entendi. ajudava ele a abrir a farmácia de manhã, então era um trabalho mais informal, mas de qualquer forma já foi uma primeira lição de vida para mim também. Foi a primeira, digamos assim, a primeira responsabilidade, porque mexer com remédio também, naquela época, era uma coisa séria. A gente não fazia muito estripulia com os remédios, não. A gente tinha, né, tinha muita atenção de receita médica, aquela coisa toda. Então, Deus daquela época, indiretamente, eu comecei a ter um pouco de responsabilidade, de princípio, né? E antigamente os médicos, Deus daquela vez escrevia muito mal, a gente custava para entender Nossa Senhora. custava para entender que os médicos estavam escrevendo, mas com a ajuda do pessoal a gente foi aprendendo, aí você vai, pelos próprios remédios também, você vai entendendo qual que seria o remédio mais próximo ali. Então, nessa época, eu formei em Brumadinho, curso ginasial, e aí sim eu vim para Belo Horizonte para estudar o curso técnico, porque Brumadinho só tinha magistério, não tinha mais outros cursos, era contabilidade, etc. E eu queria avançar um pouco mais, tive que fazer vestibular naquela época, tinha que fazer vestibular, e vestibular era 17 por vaga, alguma coisa nessa ordem, assim, não lembro exatamente, mas você tinha que estudar muito, e aí eu vim fazer curso intensivo aqui no Orville Carneiro, no antigo Orville Carneiro, nem sei se existe esse Famoso cursinho Orville ainda, Carneiro. famoso Orville Carneiro, não sei se existe ainda. Mas tive que fazer um super intensivo de 2 meses por aí para prestar o vestibular para o curso técnico, que era difícil naquela época. Era escola federal, grande vantagem, não tinha mensalidade, né, grande vantagem, e era uma escola muito conceituada naquela época, então era muito disputado. Mas não era o Cefet, não, na época. Na época chamava Cefet, não, na Era... época, desculpa, bem lembrado, era a Escola Técnica Federal de Minas Gerais, Ah, ETFMG, que também tem essa turma até hoje também, de os amigos. contatos, essa turma aí. Depois que passou para a Cefet, passou para Centro Federal, né? Mudou a relação, mas o conteúdo da escola eu acho que não mudou muito, não. Naquela época que eu formei, curso técnico, foi em 75. Os técnicos eram muito valorizados, porque o Brasil ainda estava numa crescente, né? A história do Brasil ainda estava numa dinâmica muito boa, e tinha poucos técnicos da área industrial, conhecimento industrial, não tínhamos não tínhamos um número grande de técnicos para as empresas que estavam vindo, né? Para o Brasil naquela época do milagre brasileiro, né? Nós crescemos naquela década lá 10%, 7% ao ano, né? Então, eu dei muita sorte porque eu já iniciei muito bem, já iniciei valorizado. No meu primeiro emprego, eu já fiquei valorizado. Eu fiz um estágio na MBR, antiga MBR, lá em Águas Claras. Dei muita sorte, que era uma mina novinha, uma beleza de mina para trabalhar. E fiquei lá um período de estágio. Depois voltei a Brumadinho, meu pai também de criação. Depois eu conto esse lado aí pitoresco da minha família, que eu acho que é interessante também. Voltei para Brumadinho, que surgiu uma oportunidade. Fui para Brumadinho, fiquei lá um ano e um pouco. Aí meu pai veio a falecer. E aí eu queria voltar para Belo Horizonte para voltar a estudar, que aí eu fiz a engenharia elétrica depois. Ah, entendi. Mas voltando um pouquinho, então, Felipe, foi até muito bom eu lembrar esse lado aqui. Eu fui criado por uma outra família, né? Minha mãe ficou doente, eu acho que falei um pouquinho aqui, minha mãe ficou doente, e nós éramos 5 irmãos. Minha mãe veio a falecer quando eu tinha 4 anos de idade. Aí minha família, meus irmãos, cada um foi morar com tios, parentes, etc, etc. Meu pai não conseguiu, porque naquela época ele trabalhava em Belo Horizonte, era bancário, né? Uma vida difícil, etc. E aí os filhos se espalharam. Então, minha família de sangue ficou toda espalhada. E eu e meu irmão Rubens ficamos morando na família desse farmacêutico lá do tio Abelardo. Tá certo? E por coincidência do destino, lá era família muito grande e tinha muitos amigos lá da família.
Então, teve um determinado dia que nós estávamos lá na brincadeira de criança, eu não me lembro disso, mas eles me contam isso aí. Lá na casa, lá, minha irmã de criação, Lulute, gosto muito da Lulute, ela chegou lá na casa da minha tia, eles estavam metendo fogo na minha cabeça. Fogão de lenha, né? Então pegava aqueles pau de lenha, tá! Brincadeira de criança, né? Não poderia ter alguma maldade, mas era brincadeira de criança. E todo mundo lá, que a meninada toda, e essa minha irmã de criação viu falar, não pode, esse menino não pode ficar aqui não. Eu era o caçula. Eu era o caçulinha da turma, 4 anos, 5 anos de idade. Fui morar com essa família, que não tem grau de parentesco direto com eles. Do Abelardo. Do Abelardo é o seguinte, a minha mãe de criação, aliás, meu pai de criação, era irmão da esposa do tio Abelardo. Ah, entendi. Era o único laço que eu tinha entre eles. Então, sanguineamente, não tinha laço nenhum. Mas Deus ajudou, né? Me iluminou nessa época. Eles achavam que eu não ia ficar lá, porque ela era casa de 4 filhas, 4 mulheres, e eu de homem, falei, esse menino não vai ficar aí, não. Fiquei, fui extremamente, assim, tive uma recepção da melhor possível, tive uma criação espetacular com eles, era como filho, até hoje, né, eles me chamam, eu os chamaria, já morreu, eu chamaria de pai, mãe e tal. As filhas todas me tratam como irmãos, como, né, a família só. As sobrinhas todas me chamam de tio, de Carlinho para lá, de Carlinho para cá. Então, acabou que essa foi a minha família que me criou dos 4 anos, até depois que eu vim para Belo Horizonte, com 16, 17 anos, mas continuei dentro da família, digamos assim, né, no seio daquela família, mas foi uma etapa muito interessante da minha vida também. Isso é um fato interessante, porque eu tive uma formação muito boa, uma formação assim, essa família ela era muito assim, conservadora, o pessoal tradicional. Tinha que almoçar, todo mundo almoçar na mesa, jantar na mesa, aquelas, né? E esperar. E um fato pitoresco também. Como eu era muito pequeno, e esse meu pai, o Mário Frisch, queria que eu sentasse na mesa, ficar com eles na mesa. Como eu era muito pequenininho, eles colocavam revista na cadeira para ficar mais alto. E não satisfeito, eles cortaram o pé da mesa, para mim ficar na altura da mesa. Que pai faz isso hoje? Eu acho que nenhum pai pega um móvel da sua casa e corta para o filho ficar na altura. Mas foi assim uma expressão de carinho naquela época, uma expressão de atenção. Então, assim, eu gravei isso na minha memória. E fiquei muito satisfeito com essa família, não tive problema nenhum, pelo contrário, né? Então, foi bom demais. Mas passar esse lado aí pitoresco aí, né, da família, aí vim estudar em Belo Horizonte, fiz o curso técnico. Naquela época era muito interessante, porque os técnicos, as empresas Telemig, Semig, Belgo, iam buscar os técnicos na escola técnica. Então, nós fazíamos prova lá e tal, já ia direto para a empresa. Nós já saímos de lá empregados, coisa que hoje dificilmente acontece isso aí. Então, e nisso, na época, você já morava aqui em República? Morei em República com meus primos. Eu morei mais de 10 anos em República. Também foi outra lição muito interessante da minha vida também, porque a República acaba te trazendo também alguns conceitos de limite, de você tem que arrumar sua cama ali, né, as suas roupas você tem que guardar, coisas desse tipo. Então, aquilo já te ensina também, vai te moldando de organização. Tem que conviver com outras pessoas. Conviver com outras pessoas e tal. Né? Cada um tem a sua dificuldade, tem a sua particularidade. Então, também foi um momento muito interessante também da minha formação também. Mas aí, um fato interessante é o seguinte, eu passei nas provas da Xerox do Brasil e a IBM. Elas estavam chegando para o Brasil as máquinas, estou vendo aí sua máquina ali, as primeiras máquinas elétricas da IBM. Então, nós, os técnicos, né, eles pegavam os técnicos para a gente treinar e fazer as manutenções, etc, etc. Particularidade, tinha que trabalhar engravatado, de terno e gravata e carregando uma mala de ferramenta de mais ou menos, sei lá, 5 quilos, 10 quilos de ferramenta. Antigamente não tinha tanto carro assim. Depois os técnicos foram tendo carros, etc. E os técnicos ficaram com mais... Naquela época não tinha. Era época, trabalhava terno e gravata. Terno e gravata, num sol quente de janeiro. Eu falei, isso não vai dar certo para mim.
Fui trabalhar na MBR, surgiu uma vaga da MBR. Por que na MBR? Na MBR você podia trabalhar de macacão, tranquilo, não tinha problema nenhum. Você podia trabalhar mais à vontade. Mas também foi foi uma escolha muito boa que eu fui para a MBR, porque lá também foi uma lição muito boa que eu tive também profissional também. A MBR naquela época era uma empresa muito séria, muito tudo muito assim, organizado. Então, foi um aprendizado muito grande que eu tive na MBR. Depois da MBR, eu fui para a Horácio Albertini, fiquei na Horácio Albertini para montar uma unidade que eles tinham lá em Vespasiano. Fui trabalhar na Horácio Albertini em 78 para montar a usina deles lá em Vespasiano. E não saí mais de Vespasiano. Então, trabalho em Vespasiano desde 1978. Mas já pode virar prefeito e tal. Tem o Carlos Murto e o Carlos Carlos Murto e o Carlos Alberto. Alberto. Aí fiquei com o Horácio Albertini durante 6 anos, trabalhando com eles lá. Uma das primeiras crises do Brasil de petróleo, naquela época do petróleo, 83, 84, eles venderam a unidade para uma empresa gaúcha, que era a Semeato, e fiquei 19 anos com eles lá também. Tempo longo também, de muito aprendizado. Foi um tempo muito bom também, porque nós tínhamos que chupar a cana, assoviar e sair correndo ainda. Mas foi uma experiência muito interessante lá. E aí eu era presidente do Sindicato das Indústrias de Vespasiano. Fiquei conhecendo o nosso nobre amigo Francisco Guerra, que era o presidente da Associação Comercial Industrial de Vespasiano, que lá tinha um sindicato das indústrias e depois criou-se um sindicato das empresas que não metalúrgica, digamos assim, Soecon, Premo, etc. E tal. E o senhor Francisco Guerra era o presidente dessa associação lá, a Cirvels, que se não me engano chamava lá. E fiquei conhecendo o Francisco para lá, para cá e tal, tal. E aí fomos fazer uma visita na inauguração de uma fábrica da Belga Mineira lá em Itaúna. Ele representando a Fieng, etc. Aí, vamos junto aqui e tal, tal. Num Tempra. O Francisco tinha um Tempra. Tempra. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. E aí ele, vamos juntos, e fomos juntos para Itaúna, eu e ele, batendo papo, conversando. E aí lá surgiu uma oportunidade, ele estava com uma necessidade de contratação de um outro executivo para a Mecan. E eu já estava um longo tempo também na Semeato, também, já entre Horácio Albertini e Semeato eram 19 anos. Então, para mim, foi interessante quando surgiu essa opção. E eu aceitei, né, o desafio com o Francisco. Então, em 97, vim trabalhar na Mecan, em 97. Aí fizemos um bom trabalho na Mecan, a Mecan cresceu bastante. Né? Nós tínhamos, quando eu entrei na empresa, a empresa tinha 4 filiais, era Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Campinas. Eram as 4 filiais que nós tínhamos na época. Então, nós conseguimos chegar a 13 filiais, né? Estendemos bastante, fizemos parcerias. Então, também foi uma experiência muito boa, minha passagem pela Mecan e depois pela Orguel também. Foi uma parceria muito interessante com o Francisco, porque o Francisco era uma pessoa que assim, deixava a gente trabalhar, né? O Francisco era uma pessoa... Ele raramente interferia no trabalho da gente, né? Ele naturalmente orientava, colocava os pontos de vista, etc. Mas, assim, o dia a dia da empresa, nós é que tocávamos, né? Naturalmente, respeitando a orientação, a diretriz, mas ele não era muito de interferir no dia a dia da empresa. Tanto é que, às vezes, a gente cometia algum ato falho, algum problema que poderia ocorrer. O Francisco, levanta a cabeça, vamos partir para outro, que nós resolvemos o problema depois. E realmente foi isso. Foi uma lição muito boa, profissional, né? Digamos assim, pela própria simplicidade do Francisco que ele tinha naquela época lá. E assim, aquilo me moldou muito o aspecto, principalmente de segurança também, de lealdade, de confiança, um trabalho assim, que eu não tinha medo do que eu estava fazendo, eu sabia o que eu estava fazendo e eu tinha alguém para me proteger atrás, eu tinha as costas largas, digamos assim. Né? Francisco sempre apoiava, sempre estava ajudando, então assim,
que o Francisco ele ficava mais com a Mecan e o Sofá ficava mais com a Loquiguel, etc. Tal. Então, os dois separavam bem ali, né? E foi uma experiência maravilhosa que eu tive com ele, experiência profissional, cresci muito profissionalmente, tive grandes oportunidades, né? E, então, assim, minha história é mais ou menos essa. Hoje eu estou no Orguel, estou como diretor de operações, tento fazer lá o melhor possível, ajudar lá o Sérgio, né? Estamos trabalhando bem, tem as dificuldades de mercado, que isso aí para todo mundo tem, mas estamos caminhando bem, está indo bem, então tem Muito interessante. a história é boa. E o que você mais assim sentiu dentro dessas empresas, da sua experiência profissional, o que você mais sentiu de diferença, né? De uma Horácio Albertini, de uma Semiato, de uma Mecan, depois dessa consultoria, depois aí voltando, né, às origens aí para o próprio Grupo Orguel, enfim, o que você achou dessas características, né? O que você poderia falar um pouquinho aí desses aprendizados, né? Ô Felipe, eu assim, para ser honesto, eu acho que eu dei muita sorte na minha vida profissional, sinceridade, porque em todas as empresas que eu passei... Você fala que é sorte, mas tinha que acordar 4 horas da manhã, né? Ninguém vê, né? Ninguém... O pessoal acha que é... Tinha de madrugada. Não, eu lembro, só um parênteses aqui, eu lembro que a Carolina, que é minha irmã, foi trabalhar lá na Mecânica, Vespasiano. Aí, tô vendo a mexeção dentro de... Na época a gente morava, eu tô vendo a mexeção lá, 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, falei, gente, 5 horas da manhã. Tem alguma coisa errada. Não, tem que chegar lá cedo, não sei o que, pegava o Fusquinha, que tinha um Fusquinha, cascava fora lá pra Mecan, e chega, porque o horário de fato é diferente. Era né? 7 horas, né? Pra até chegar lá tinha que sair cedo, então... Mas ninguém vê os horários, né? O pessoal acha que foi... Teve sorte, foi fácil, você ficou só esperando a sorte chegar, né? Mas eu tive a sorte que eu tive assim, que eu sempre tive muita liberdade entre, digamos assim, os donos das empresas, as lideranças da empresa sempre depositaram muita confiança. Então, eu sempre trabalhei assim muito seguro, porque eu sempre sabia que eu tinha apoio, que eu acho que isso é muito interessante também na vida profissional. Porque se você não tivesse apoio também, é difícil evoluir, fazer carreira, etc, etc. Então, Deus para você ter uma ideia, quando eu trabalhava na MBR... Só um parênteses, desculpa até te interromper. No caso da MBR, que acho que era Brumadinho BR... ela tinha aqui na mina de Águas Claras, que é ali em Nova Lima. Eu comecei ali. E que eram grupos de fora, não eram? A MBR eram ingleses? Não, a MBR era do Dr. Antunes, né? Dr. Antunes, ele tinha uma parceria com empresas americanas. Ah, tá. Mas a empresa era brasileira. Era brasileira, sempre foi. É porque eu tinha uma origem... Não, mas ela tinha parceria com americanos. Tá. O Dr. Antunes, porque ele tinha mina em Brumadinho, ele sempre militou nessa área de mineração, né? Aí depois passou pelos irmãos Ferring, que eram netos deles e tal. Mas na MBR foi uma coisa interessante também. Por que da MBR também? Porque quando eu fui para Brumadinho, meu pai estava doente também, né? Me criou lá. Entendi. Aí quando ele faleceu, eu falei, se eu ficar aqui em Brumadinho, eu vou acostumar com isso aqui e não vou sair daqui mais. Porque eu já tinha um bom salário naquela época, que naquela época os técnicos eram muito valorizados, que o Brasil ainda estava naquela fase do milagre brasileiro dos anos 70, crescimento, então a gente ganhava muito bem. Logo no meu primeiro eu já comprei carro, já comprei Fusca, etc e tal. O Fusca que era o carro bom da época era o Fusca, né? Foi ver os Opalas, etc, etc. Mas aí eu falei, eu tenho que voltar para Belo Horizonte, para me voltar a estudar, fazer engenharia, para me ter mais crescimento profissional, etc. E aí, por incrível que pareça, o meu chefe da MBR, ele que me arrumou emprego na Horácio Albertini. Porque a Horácio Albertini prestava serviço de usuário para a MBR. Como ele sabia que eu queria voltar, e ele não tinha condição de me voltar para Belo Horizonte naquela época, não tinha facilidade, ele fez a ponte para mim com o pessoal da Horácio Albertini, Luiz César Albertini. E o Luiz César Albertini também me deu uma grande oportunidade também de emprego também, porque quando eu comecei a trabalhar lá, e eu passei na engenharia elétrica, minha formação, eu sou técnico eletrotécnico, minha primeira formação técnica eletrotécnica, pela Escola Técnica, pelo Cefet.
E quando eu fui trabalhar lá, eu queria fazer engenharia, queria crescer e tal. Mas passei em federal. Federal, a aula era de manhã. Aí eu falei, Luiz César, procurei Luiz César, tem jeito de me voltar para Belo Horizonte, transferir para Belo Horizonte? Porque eu passei no vestibular e tal, e ter que estudar de manhã, então não vou ter jeito de trabalhar. Por gata surpresa, a resposta que ele me deu. Quer saber o horário que você vai fazer? Não, fica aí. Faz o horário que você quiser. Que bom, ué. Primeira chance, primeira grande oportunidade que eu tive. Aí eu trabalhava, estudava de manhã, de 7 até meio-dia, 7, sei que hora, ia direto trabalhar e trabalhava até às 10 da noite, porque lá era segundo turno, tinha 2 turnos, etc. E às vezes precisava trabalhar à noite, eu trabalhava à noite também, não tinha problema não. Mas ele foi a primeira oportunidade que eu tive, não quero saber de trocar o seu, você fica aí, está bom demais você fica aí, você se vira por aí afora. E foi a minha primeira grande oportunidade para fazer engenharia. E fiz engenharia e depois, graças a Deus, deu muito certo. Então, o Luiz César foi a primeira pessoa assim, que acreditou realmente no meu potencial, né, de profissional, etc. Agradeço muito isso a ele, né, por essa primeira grande oportunidade. Mas aí depois o próprio tempo, né, ele vendeu a empresa. Isso lá em Vespasiano. Lá em Vespasiano, Você em ia e 78. E voltava todo dia, todo dia. Uma luta. Eu conheço aquela estrada lá com Aquela a palma da estrada mão. lá você já conhece. Deu de Deixar o carro e vai sozinho. Deu de 78. Deu de E você 78. nunca pensou em morar lá? Pensei em morar assim, mas na época, logo depois, né, em 83, eu casei. E eu casei com a Fátima. A Fátima era uma moça de Brumadinho. Então a adaptação dela em Belo Horizonte foi difícil, porque era pessoa do interior e tal. Custou para adaptar em Belo Horizonte e tal. Então, quando eu ventilei a hipótese de morar em Vespasiano, pronto, aí a casa caiu. Não. Falei, então vou ficar aqui Então mesmo. vou ficar aqui. O Chega. sacrifício fica meu. Mas foi bom, eu não arrependo disso, pelo contrário, formei minha família toda, criei minha família, hoje meus filhos já estão casados, já têm neta, etc, etc. Mas então foi um momento muito interessante, porque ela não quis vir para Vespasiano, naquela época, queria ficar mais perto de Brumadinho. Tanto é que eu sempre morei em Belo Horizonte, mais no sentido de Brumadinho. Eu nunca morei em Belo Horizonte, depois da Praça 7, por exemplo, eu nunca morei no Santa Teresa. Você já estava no rumo. Sempre morei pro lado da Barroca, Prado, por quê? Para ficar mais perto para Brumadinho. Interessante isso aí. Mas por quê? Por causa de família, etc. Tal. Também a minha família era de Brumadinho também, né? E a da minha esposa, da minha ex-esposa, já faleceu, era de Brumadinho, então porque a gente ficava mais tendencioso a ficar mais para a saída de Brumadinho. Mas foi muito interessante, porque essa época também da Horácio Albertini foi uma época de muito aprendizado. Aí depois, né, fiquei conhecendo nosso nobre e querido amigo Francisco, e aí ele me sondou, você quer, não quer? Eu falei, tá na hora, porque eu já estava, quer ver, eu estava 13 anos, né? Eu já estava 13 anos lá entre Horácio Albertini e Semeato. Eu falei, tá na hora de tentar mudar os ares aí. E hoje eu estou na Orguel desde 1984, né? 83, 84 que eu estou na Orguel. Excelente também, foi uma experiência maravilhosa para mim, tive um crescimento muito profissional, muito grande, quer dizer, fiz uma boa gestão, né? Estou lá até hoje, estou ajudando lá. Estou lá ajudando até hoje. E assim, dentro da história, né? Se contar da onde saiu, para onde chegou e tudo que mudou, tudo que fez, de equipamento, de feira, de tudo, não dá para acreditar, né? Nós fizemos uma grande. Também nós começamos lá com 4 filiais, né? Chegamos a 12 filiais, né? E tivemos a oportunidade de fazer parceria internacional, troca de produtos, melhoramos de produtos, saímos de algumas linhas também, porque já não justificava, né? Entramos em outras linhas também, economicamente melhores também, tecnicamente melhores também. A empresa evoluiu muito tecnicamente também, isso é interessante também. Então, assim, foi um crescimento muito interessante naquela época, né? O Brasil deu essa oportunidade, e nós soubemos aproveitar a oportunidade. A Mecã, na época, soube aproveitar a oportunidade, tivemos a oportunidade de crescer, estender muitas filiais. Né? E eu acho que essas parcerias internacionais também, acho que tinha sempre uma visão de conhecer o que lá fora tinha. Tem que ir para a feira todo ano, tem que visitar, tem que olhar. Isso aí realmente, aí eu tenho que falar, eu sou Fábio e eu sou Francisco nesse aspecto, né? Sempre tiveram uma visão de longo alcance, né?
muito antes de mim, eles já visitavam feiras internacionais, feiras na Alemanha. Então, assim, sempre teve essa visão, né? Os dois sócios principais, digamos assim, sempre tiveram essa visão de crescer, de multiplicar. E não tem outro segredo, Felipe. Se a empresa não fizer esse movimento, a tendência de médio e longo prazo ela ia se acabando, porque vai melhorando a tecnologia, vai aperfeiçoando, são técnicas novas, equipamentos novos. Quer dizer, então, se você não evoluir por esse lado, a empresa tende a acabar ao longo dos anos. E hoje, o mundo digital que a gente está vendo aí, se você não entrar nessa onda aí, você fica para trás, a inteligência. Quer dizer, então, assim, a empresa tem que evoluir. Se ela não evoluir, a tendência é curto prazo. Curto prazo que eu falo é de 30 anos, né? 40 Hoje nem anos, sei 30 anos, porque entendeu? hoje é tão rápido. É, Uma tecnologia, se você não tiver na ponta, você muda de um sai. dia para o outro. E se pegar, né, a evolução dos equipamentos, eu lembro É, quando tinha a Mecan ali em São Francisco, a gente ia lá, isso. que você fez hoje, se você visse uma fábrica daquela, muito provavelmente era um negócio muito arcaico, era É, tudo manual, era é, tudo. Eu lembro que, né, existia aqueles restos de ficar brincando com aqueles ferros lá e tudo, mas e o próprio material, né, o próprio andame. Eu acho que essa evolução do andame que a própria Mecan fez, eu acho que ela é única no mundo, né, com aquela ponta. Acho que teve alguns isso. concorrentes depois, mas Depois surgiram, né? Mas você vê, nisso daí, ó, a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque tanto o Francisco como o senhor Fábio eles sempre foram empreendedores, assim, sempre com a intenção de buscar o novo, buscar alguma coisa diferente, buscar um diferencial. E se as empresas hoje não fizerem esse tipo de trabalho, principalmente no mundo, digamos, nem é moderno, mas no mundo dinâmico que nós vivemos hoje, se você não procurar evolução, não procurar coisa nova, você tende a acabar por si só. é. Sem o menor esforço, E, você acaba. e é uma Ser coisa. engolido. Não, e uma coisa curiosa, né? Né? Desde a época das parcerias que tinham com a Makita, então a gente Isso, sempre teve muito contato com o Japão, né? Com a isso. Bosch, da própria Bosch, Alemanha, com a própria Itália, isso, França, né? Tivemos, França, fizemos e isso, continuamos, né? E depois aí os Estados Unidos, os né? americanos, E até assim, dentro dessa história, né, o que você acha que dentro dessa história sua aí foi de maior desafio, foi de maior impacto, foi de maior relevância? Quais seriam, assim, dentro dessa trajetória toda, quais os pontos que você acha que foram os pontos mais difíceis aí de atravessar, de superar? Eu sei que eu, tem muitos, né? A vida do empresário, do muda profissional é demais, difícil demais, né? Mas, Mas o caso da Mecam, por exemplo, que sempre foi uma empresa muito reconhecida, né, nacionalmente, aqui no mercado todo, a Mecam sempre teve uma participação praticamente de norte a sul no país. Então, acho que o grande desafio de qualquer empresa e qualquer empresário é justamente isso que nós estamos falando, é manter o ritmo da empresa, que não é fácil. Hoje a tecnologia está aí disponível, muito mais fácil que era no passado, que antigamente você tinha que realmente viajar, você tinha que ir lá ver. Hoje não, hoje você consegue tudo por internet, tudo. É muito mais fácil esse lado de buscar a tecnologia, que não era tão fácil no passado. No passado era tinha que, complexo mesmo, né? tinha que ir no Então, campo. assim, o que é que eu julgo? Essa evolução está muito também no DNA da empresa. Se a empresa não tem esse DNA, ela tende a ser engolida pelo mercado. Porque a tecnologia vai aparecendo novas oportunidades. Então, se você não ficar atento a isso aí, a possibilidade de você, entre aspas, ser engolido pelo mercado é grande. Como a gente vê muito aí, você vê empresas fortes, consolidadas, em 2, 3, 4, 5 anos a empresa acaba. Acaba por quê? Porque ela não consegue evoluir tecnicamente, entrar dentro do espírito do que está acontecendo. Nesse aspecto, eu acho que nós soubemos fazer muito bem, né? Nós já somos um grupo aí já bem longínquo, né? A própria Mecânica está com 42 anos ou 45 anos. Não é fácil, porque a concorrência hoje é complexa, né? É muita entrada de produto, né, importado. Isso aí, essa barreira a gente não tem, e até talvez seja bom que não tenha mesmo, para você melhorar a sua qualidade, melhorar, aperfeiçoar o seu negócio. Mas
tem que ficar atento mesmo. As empresas têm que ficar atentas, senão ela é engolida pelo próprio condição comercial, empresarial, ela é engolida e muita empresa boa, que era boa no passado, hoje não, a gente nem se lembra mais das empresas, né? Que a gente lembrava lá do passado. Então, eu acho que tecnologia tem que buscar todo dia, porque a tecnologia muda, né, a cada 5 anos muda completamente a tecnologia, né? Muda o próprio conceito comercial, né? Que nós sempre trabalhamos de forma presencial, né? No passado, sempre contato, balinha debaixo do braço e hoje você pode fazer vendas, né, espetaculares online, internet. Hoje é muito fácil o contato, né, de empresa. Então, assim, esse lado, se você não evoluir por esse lado aí, você realmente vai ficando, e uma hora a empresa se perde por si só. Ela sucumbe sem o menor esforço. Por isso é importante realmente esses momentos que a empresa tem, e às vezes de altos e baixos também, viu, Felipe? A empresa também, Claro. ela não acerta tudo não, tá? A empresa de vez em quando erra feio, você tem que baixar a cabeça e começar de novo. Assim, na verdade, você tem que ser humilde, porque a gente vê, assim, ao longo de toda a trajetória, você vê, assim, bom, teve essa evolução tecnológica, teve crescimento, depois tivemos parcerias de sucesso e parcerias que não foram, Não deram tão né, bem, né? tão boas, É, e aí você tem que lidar com pessoas, lidar com estrangeiros, e isso. depois você tem lá uma venda para um fundo Com fundo, internacional que vem com a cabeça completamente diferente da completamente nossa diferente. e acha que tem que fechar a indústria, fechar a empresa. E dentro dessas, depois vem uma crise Houve em enorme, crise. né? Depois sai da companhia, depois volta para a companhia. O que você acha que de tudo aí foi assim mais marcante na sua carreira aí desse período aí? Ó, do período nosso, realmente, da Mecan, eu acho que o momento crucial foi esse momento realmente é, de uma projeção que foi feita no momento que estava oportuno, o mercado estava oportuno naquela época, né? Que nós fizemos associação com o fundo. Então, naquele momento, bem no início, eu acho que foi a escolha certa para você dar um passo maior para você evoluir. Tivemos um contratempo que o mercado, né, o Brasil entrou numa vertente ruim, e nós tínhamos assumido um compromisso que, infelizmente, não conseguimos, né, não tivemos sucesso. Mas, assim, eu acho que a experiência foi boa, apesar de todo o trauma, de toda Todos os digamos, percalços. todas as sequelas que ficaram, mas forjou a empresa com outra visão também, que eu acho que isso foi muito interessante. O lado bom que eu vejo foi esse aí. Depois que passa, né? Depois que Depois acontece, que você sobreviveu à depois, tempestade, né? depois que sobreviveu a tempestade, eu acho que o lado bom é porque amadureceu a empresa, amadureceu todos os dirigentes também, né? Que a coisa não é só estalar o dedo para acontecer do outro lado. Tem que ter o respeito do mercado, porque o mercado, infelizmente, ele que dita, ele que orienta, ele que leva, ou traz, ou fecha, ou quebra a empresa. Então, o aprendizado, apesar de todo o trauma na época, né? Que eu, na época, até me afastei da empresa por um determinado período, por divergências mesmo, mas foi um tempo de aprendizado. Eu acho que isso talvez tenha sido o mais importante da história da empresa, foi esse período de aprendizado profissional, de respeito, de entender o mercado, né? Que eu acho que foi o lado mais positivo que teve da coisa. A empresa, apesar de todas as dificuldades, se recuperou, retomou né, a condução da empresa. Hoje estamos num caminho bem direcionado, acho que está bem orientado. O mercado ainda está muito difícil, o mercado não está assim, tão fácil, né? Concorrência concorrência de fora, isso tudo indiretamente perturba. Então você tem que adaptar isso aí, você tem que entrar nessa O linha aí. ambiente empresarial também brasileiro não ajuda, né? Não Vem uma ajuda. reforma tributária, depois imposto, depois tarifário, quer dizer, você tem um mar aí Você totalmente vê, nós estamos aí agora com tempestuoso. essas reformas que estão para estourar a qualquer momento aí, quer dizer, nova, né, novo momento, as empresas Adaptação. têm que readaptar, né, vem para simplificar, mas no fundo, simplifica, mas a carga
continua a mesma carga tributária, não vai diminuir muito a carga tributária. Então, o empresário ele tem que ter essa garra de segurar, porque não é fácil, né? Você fazer um plano de 5, 10 anos. Você faz um plano de 5, 10 anos, daqui 2, 3 anos o mercado muda todas. Então, assim, tem que ter muita garra, tem que ter muito. Mas eu acho que o grupo, né, depois dessa experiência, a experiência só vem a somar também. É pelo menos dolorosa, traumática, mas isso aí molda uma nova concepção, né, filosófica da empresa, novos valores para a empresa. Né? Sim, a gente tem que trabalhar agora com muito mais pé no chão, né? Arriscar a gente sempre vai, porque eu acho que faz parte do empresário, né? Claro. O empresário, ele gosta de arriscar. O empresário, se ele não arriscar, ele não vai. Entendi. Mas isso aí moldou muito, eu acredito que moldou muito, né? Assim, os dirigentes da empresa daquela época, né? Que passaram por aquele momento. Então, eu acho que foi um aprendizado muito bom, muito interessante na época. Apesar da dor da época, né? Do trauma da época, mas eu acho que depois, quando vencemos essa etapa aí, eu acho que foi interessante, passou o morro e eu acho que foi bom. E no caso, o caso Alberto, você tem uma das atribuições assim bem complexas, porque as questões operacionais de uma companhia, para quem não entende, porque o que está acontecendo no Brasil? 80% do Brasil hoje é serviço, Sim, né? sim. Tanto é que se você pegar o PIB brasileiro, 80% é serviço, como os Estados Unidos é, e o que foi de indústria no passado já não é mais, Sim. né? E se você pegar as empresas, por exemplo, construção não é indústria, software não é indústria. Então você pega inúmeras empresas que estão lá como indústria, mas não são indústria, são prestação de serviço. Isso. Mas o meu pai, né, ele sempre fala o seguinte, que quem realmente vê uma fábrica, né, ele é alucinado com fábrica e tudo, é um negócio completamente diferente, porque você tem o sistema, você tem a escala, você tem os fornecedores, você tem o estoque, você tem o sistema produtivo, você tem a parte de venda. Quer dizer, a indústria, ela como um todo, ela é um ecossistema. É um ecossistema. E por maior que ela seja, ainda assim ela é frágil. Frágil. Porque qualquer quebra, né, dentro dessa cadeia, desse ecossistema, realmente pode ter uma ruptura aí de produto, de serviço, de entrega, de preço, de qualidade, de estoque. Então você tem sempre que estar ali à frente. Mas dentro desses desafios, eu vejo que a gente tem um time muito bom, graças a Deus. Sim. E como é que você faz no caso dessa seleção de pessoas, convívio de pessoas? Como é que vocês geralmente tratam isso? Porque a gente precisa das pessoas. Sim, não tem precisa como. dos currículos que as pessoas têm que ter a experiência adequada para aquele cargo. Né? Como é que você sempre viu isso dentro da sua Felipe, experiência? hoje o que acontece? Hoje a empresa ela tem que dinamizar, ela tem que automatizar, tem que robotizar. Por quê? A mão de obra, quando eu comecei, o estilo da mão de obra era um. Hoje, a mão de obra que você tem é outra. E não adianta nós lutarmos, brigarmos contra essa realidade. Ela não vai mudar. Não vai mudar. Então, o que nós que trabalhamos em área industrial temos que fazer? Infelizmente, nós é que temos que adaptar essa nova realidade, dessa mão de obra, que hoje o cara entra e sai no mesmo dia que ele entra de manhã, sai, vai embora à tarde, da maior tranquilidade. Você fala, vai embora da empresa. Vai embora da empresa. Eu sempre fiquei 6, 10, 15, 20 anos dentro da empresa. Né? Eu sou da época antiga, então quanto mais tempo se ficava, era um valor. Né? Hoje isso não tem valor mais. Hoje o cara entra e sai da maior tranquilidade. E é isso mesmo. O que nós temos que fazer? Nós temos que adaptar. Então, no nosso caso especificamente, e no caso da Orguel, nós estamos cada vez mais robotizando a empresa, mecanizando a empresa, automatizando a empresa. Porque esse emprego da mão de obra fácil, ele lá vai cada dia. Hoje você não acha pedreiro com a maior facilidade que você achava antigamente. Um carpinteiro, você não acha um carpinteiro para você ir na sua casa ou fazer na sua inclusive, empresa. tem um estudo que fala que as profissões do futuro serão essas, né? Carpinteiro, pedreiro, eletricista. Não tem hoje. Eu inclusive pedi um amigo meu, ele mexe com essa parte toda de tecnologia, de segurança, de câmera e tudo. Aí eu falei, Daniel,
Pô, cadê o cara? Tô precisando arrumar um negócio lá do CFTV lá e tal. Ele me mostrou o telefone dele, assim, uns 30 pessoas tentando, Acha? e os caras, não. E realmente, E nós não estamos no pleno emprego ainda. Né? Chegar no pleno emprego vai ficar difícil. Então, qual que eu acho, o que eu acho que teria que ser uma orientação empresarial, industrial, que o nosso segmento da mecânica, digamos assim, está mais focado na área industrial. Realmente é mecanização, robotização, melhorar a automatização. Nós não vamos depender das pessoas, vamos continuar dependendo das pessoas, né? O intelecto ainda tem valor, né? Dependendo das pessoas. Mas hoje, quanto mais você puder trabalhar mecanizado e deixar as pessoas trabalhar mais realmente nas áreas ou de programação, ou de lógica, ou coisas desse tipo. Mão na massa vai diminuindo cada vez mais, infelizmente, né? Por isso a necessidade de robotização, processos automatizados, processos cada vez mais sequenciais, digamos assim, para que não dependa tanto do ser humano ali, da condição humana. Mas tem uma indústria, não tem como trabalhar se você não tiver pessoas trabalhando na empresa. É difícil. Mas esse é o grande desafio. É você diminuir a incidência dessa mão de obra direta, digamos assim, para deixar mais mecanizado. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode deixar. Então, hoje, no caso específico Mecan, nós já estamos bastante robotizados, já tem bastante processos automatizados, né, na fabricação, coisa que lá naquela época antiga a gente nem pensava, né? Quando a empresa foi criada, há 40 e tantos anos atrás, ninguém nunca pensou nisso. Hoje, se nós não fizermos isso, a possibilidade fica cada vez mais remota. Mas ainda é um bom negócio, porque se você tiver a qualidade, que a gente sempre batalhou, sempre brigou, sempre lutou pela qualidade, e se for uma empresa reconhecida, e nós somos reconhecidos por isso, né? Eu acho que a Orguel, né, ao longo desse tempo todo da vida dela, ela soube trabalhar bem a imagem dela, mais de seriedade, né, cumprindo com tudo que foi ajustado. Então, eu acho que o segredo está por aí. Não tem outro caminho a não ser esse aí. E nos produtos que a gente tem, né, a empresa hoje fabrica e vende, comercializa, você acha que tem algum substituto desses produtos já em andamento? O pessoal fala lá da impressora de casa, pré-moldado. Você acha que existe ainda algum produto que está despontando, alguma coisa que tem ainda chamado a atenção? Ou você acha que ainda... Não, tem. A tecnologia não para, né, Felipe? A tecnologia de construção, de mecanização, etc., não para. O que cabe à empresa realmente, eu acho, para sobreviver a esse momento aí? É entender justamente isso aí. Não adianta nós ficarmos parados também, achando que nós fazíamos há 30, 40 anos atrás, vai dar sobrevivência para a gente mais de 30, 40 anos para frente. Então, a gente tem tentado, ao longo do tempo, primeiro, né, automatizar o máximo possível a empresa, para depender cada vez mais de processos industriais mesmo, né, menos mão de obra envolvida, isso não tem como. Procurar produtos que têm tendência mesmo de manter no mercado, que tem muitos produtos, Felipe, que eles chegam e vão, viu? Tem muitos produtos também que vai no dia seguinte some. Então a gente tem que ter esse olhar atento também, que quando você monta uma indústria, você não monta a indústria para trabalhar 5 anos, não, 10 anos, você trabalha na indústria para trabalhar 20 anos, 1000 né? anos. 1000 anos por aí, né? Mas não é fácil você ter você conseguir um produto que vai ter essa sobrevivência toda. Então a empresa ela tem que ser como um camaleão mesmo, ela tem que ir adaptando à realidade de mercado, a realidade do próprio necessidade do cliente, você tem que entender a necessidade do cliente. E tem um né? ponto, né, o caso Alberto, que eu fico vendo assim, como que é difícil você ter uma linha de produção. Muito difícil. Pode ser parafuso, pode Muito ser um grampo, mas para você montar uma linha de produção para um produto, é já difícil. é um trabalho assim, né, com todas as dificuldades. E você mudar isso para um outro produto é uma coisa assim, né? E você tem que ter em mente, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor do que você. Esse é o grande Isso é desafio verdade. de empresas, principalmente, qualquer empresa, eu acho, industrial ou de serviço, ou o que for, sempre vai aparecer alguém, né,
com a cabecinha um pouco mais privilegiada e vai fazer de uma maneira ou mais barata, ou mais rápida, ou mais, sei lá. Ele vai achar uma maneira que ele pode quebrar esse ciclo. Aí que tem que entrar a nossa participação. Nós temos que ter a cabeça preparada para isso aí. Temos que ter a cabeça sempre acreditando que vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter. Então, não tem nada seguro no mundo. Nada, nada, nada. O que era bom há 10, 30, 40 anos atrás, não te garante o futuro. A própria indústria automotiva, que sempre foi de ponta. Você vê, os chineses estão aí, né, nadando de braçada. Um amigo meu teve na China agora e falou: tem 170 marcas de carros novos. Pois é. Cada um melhor que o outro. Então você pega essas concessionárias e fabricantes tradicionais que estão aí no mercado já há muitos anos. E realmente, de repente, chega um produto inovador, a ruptura que a gente fala, né? Tecnologia muito mais barata. É a ruptura, né? Então, realmente, tem que estar à frente. Agora, dentro da sua experiência, Carlos, aí de profissional e tudo, o que você acha que é assim um grande diferencial que te ajudou a superar todos esses desafios? O que você acha que foi alguma coisa que te trouxe assim? Porque você passou por vários momentos, enfrentou muitas dificuldades. Inclusive, quando você entrou, tinha um outro diretor lá, né? Que tinha um perfil diferente. E aí você passou por isso, depois teve a sucessão da própria empresa, que era Fábio Francisco, depois passou para a Fábio, depois passou para a Sérgio, depois para Francisco, depois passou para a Sérgio. Depois entrou um outro cara novo, lá, profissional, que veio do mercado, que não conhecia nada do nosso negócio. Né? Realmente. E depois você retornou. Então, o que você acha como é que foi essa transição? Ô Felipe, assim, eu acho também que tem um lado tanto profissional, de dedicação, de trabalho, de esforço próprio, que isso aí, sem isso também eu acho que ninguém evolui. Você tem que, às vezes, ter... É o que você falou, quando eu comecei minha carreira profissional, eu fui trabalhar várias vezes de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Eu era casado, minha esposa, vai embora. O telefone chamou, eu ia mesmo, 2 horas da manhã, voltar no dia seguinte, confusão. Mas assim, tem esse lado. Então, mas o compromisso profissional acho que é uma das coisas mais importantes. E eu sempre tive uma relação, não sei se de sorte ou de orientação que foi, eu sempre tive uma relação muito positiva com todas as minhas chefias, minhas lideranças superiores. Eu te contei o caso aí da MBR, minha primeira empresa, né, que eu trabalhei legalmente, carteira assinada. Naquele tempo tinha carteira assinada, né, Felipe? Hoje nem tanto mais tem. Mas um dos meus primeiros chefes, ele me arrumou um emprego em outra empresa. Entendeu? Quer dizer, para você ver o grau de confiança que ele tinha em mim, a lealdade que eu tinha com ele na empresa. E eu falei, eu tenho que voltar a estudar, eu quero voltar para Belo Horizonte, etc, etc. Ele falou, peraí que eu vou te ajudar então. Fui trabalhar na primeira empresa fora da MBR, fui trabalhar na Horácio Albertino, de Luiz César Albertino. Fica aí, quero saber a hora que você vai fazer, não, a hora que você fizer é isso aí. Quer dizer, o cara acreditou em mim também, né? Que ele poderia falar, Carlos, até logo, obrigado, muito obrigado, você foi muito bom aqui, mas arruma outro lugar aí. Ele me deu uma chance muito grande, eu pude estudar, fiz o meu horário, tentei manter meu ritmo na empresa, então foi uma ajuda excepcional que eu tive na minha carreira profissional. Depois vim conhecer o Francisco, né? Que foi outra ajuda espetacular. O Francisco, raramente o Francisco me importunava. Eu chegava, Francisco, quebrei um copo ali. Esquenta a cabeça, não, vamos arrumar outro copo, você coloca outro copo lá. O Francisco nunca foi assim uma chefia direta que eu tive de me repreender por alguma coisa. Eu que chegava e falava, Francisco, fiz isso, fiz aquilo, esquenta a cabeça não, esquece aí, vamos vender mais 10 ali que não vão resolver. Então eu tive muita sorte, Felipe, eu tive muita sorte. Com o próprio Sérgio também, o Sérgio é uma pessoa que eu me dou muito bem com ele também, na presidência da empresa. Então, assim, eu dei muita sorte por esse lado também. As pessoas sempre acreditaram muito no meu trabalho e eu sempre tentei também corresponder a essa expectativa positiva que eles tinham da minha pessoa. Então, em todas as minhas empresas que eu trabalhei, eu sempre tive relação, eu tenho relação, todas elas, com todas as empresas que eu saí. A MBR não, porque depois a MBR virou Vale, né?
Então, acabou que perdeu um pouco aquela identidade de uma empresa, digamos, menor um pouco. Mas, né, então, o Horácio Albertini, própria Mecan, própria Orguel. Então, assim, eu acho que esse foi o lado muito bom da minha vida profissional, da minha carreira. Eu sempre dei muita sorte por esse lado. Briguei por isso, tentei, né, tentei ser um profissional competente, um profissional que traz resultado para a empresa, que eu acho que é importante também, não vem nada de graça, tanto é né? que você está lá até hoje. Estou lá até hoje, estou me aguentando lá até hoje. Mas, assim, tem esse lado bom da coisa, porque se você também não tiver uma pessoa que acredita em você, que te apoie, te valorize, você pode até ser um excelente profissional, uma profissional de altíssimo nível. Mas se não tiver alguém que te apoia, que te ajuda, te entenda ali, você também fica limitado. Então, eu acredito que eu sempre consegui, sempre tive muito boas lideranças me acompanhando, né? E tentei corresponder a essa expectativa aí, que eu acho que isso aí que foi assim a diferença que eu tive na minha vida profissional, foi isso aí, né? E sobre o futuro? O que você pensa aí sobre o futuro? O que Pois é. você... Eles falam que o futuro é hoje, né? Todo mundo fica falando, ah, o Eu futuro estou é num hoje, né? momento muito especial da minha vida, porque né, algum tempo atrás eu perdi minha esposa, né, um acidente fatal, comigo dentro do carro, meu filho dirigindo, foi um momento bastante tenso da minha vida, meus filhos. E nesse tempo aí eu tava aposentado. Eu tinha saído da empresa nessa época. Então, nessa época, eu pretendia viajar com a minha esposa, etc. Tal. Mas aí veio acontecer esse lado, digamos, difícil aí da minha vida. E quando eu voltei para a empresa, foi até o Sérgio que me convidou, falei, estou indo agora. Eu estava começando a fazer consultoria, que isso, que aquilo, tal. Mas para mim foi um momento muito interessante também. Por quê? Porque eu estava num momento muito difícil, né, particular da minha vida. Então, aquela época foi uma época muito interessante para mim, me retomar a minha vida. E hoje, eu vou te ser honesto, eu não penso em parar de trabalhar, não. A não ser que eu não tiver sem condições mesmo físicas, etc. Mas quando eu puder colaborar, ajudar, prestar apoio à empresa, né, meu trabalho foi importante para a empresa, eu pretendo ficar. Porque se eu parar agora também, assim, minha família já está. Meus filhos já estão casados, ainda tem um filho que mora comigo, mas já está com 30 e tantos anos lá. Já não depende tanto mais de mim, né? Depende porque mora comigo lá, a gente tá junto. Ele já quer que você saia de casa, né? É o contrário. Ele é o contrário, ele quer que você saia, né, cara? Show, né? Mas então, assim, eu pretendo ainda continuar mais um tempo, né? Não sei até quando. Eu estou com 69 anos, ainda estou com boa disponibilidade. Tá novo ainda. ainda, Estou tá novo. novo. Mas, assim, enquanto eu puder colaborar, ajudar e for útil para a empresa, eu pretendo ficar. Agora, não sei se daqui a 5 anos né, o que vai acontecer, né? A idade, a gente está bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu pretendo continuar, pretendo dar apoio, colaborar, eu tento fazer o melhor que eu posso dentro da empresa, porque eu acho que é importante isso também, me sinto útil. Eu sei, eu tenho muita liberdade na empresa, o pessoal gosta muito de mim, eu brigo, xingo, espernei lá, mas eu tenho uma relação muito positiva na empresa e né, com a alta liderança da empresa, né, os acionistas. Então, eu tenho uma relação muito positiva. Isso é bom porque me dá tranquilidade, assim, eu ainda sou daqueles caras fiel, chego 7 da manhã, saio às 5 da tarde, todo dia, etc. Mas é meu estilo, isso não me importa, pelo contrário, e já Deus, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre levantei muito cedo para trabalhar e tal. Então, isso para mim é tranquilo. Então, enquanto eu puder colaborar, enquanto eu puder ajudar, estiver sendo importante a empresa julgar que eu tenho né, algum valor, eu fico. E também, para mim, não tem o menor problema chegar ao cara, muito obrigado, até logo, tchau. Eu vou entender de uma forma natural também, porque eu acho que tem que ter essa transposição mesmo, né? Tem que ter gente entrando na empresa com cabeças mais arejadas, pessoas com ideias também mais interessantes, porque a gente também não adianta. A idade é um problema sério, você vai ficando com realmente, a sua memória vai ficando, né? Afetiva lá atrás. Então, tem gente que tem ideia brilhante na frente, então, que os brilhantes, né, que tem ideia menores, que sigam em frente. Né? Mas uma coisa curiosa, eu fui uma vez, eu fiz um curso fora, em Chicago, na Kellogg,
E fui no INSEAD, fui estudar. Lá tem muito americano gosta de case. Case. Eu nem sabia disso, né? Antes da gente ir, a Ah, parceria aqui com a Fundação Dom Cabral, né? Que a gente, nós fizemos junto eles lá. mandaram um monte de case. Case. Tinha que ler uns 80 cases lá para chegar. Mas um dos cases era muito engraçado. Era uma empresa que comprou a outra e a empresa trocou todo mundo, a empresa quebrou. E eles pediram para a gente fazer um estudo de caso para analisar por que a Por que empresa quebrou? tinha quebrado, né? Por que a empresa não estava indo bem. E aí todo mundo falou, é o fornecedor, é o produto. Aí no final, o resumo era o seguinte: o que aconteceu? Quando a empresa ela queria passar por um processo de renovação, o que ela fez? Ela pegou todo mundo que era o mais antigo e tirou da companhia. E aí a empresa perdeu a referência. Então Perdeu a todo história. mundo que chegou lá acabou nem sabia o que a empresa fazia, nem sabia, não tinha um vínculo com o comercial, não tinha um vínculo com o mercado, não tinha nada. Então, qual que era a lição desse case, na realidade? Você teria que atrelar o antigo ao novo. Porque não adianta você pegar toda a inteligência da NASA, que seja, que está lá há 30, 60, 40 anos, tirar todo mundo, você perde, né? Toda aquela informação, você perde toda aquela bagagem. E o mais importante, as experiências vividas do que deu certo e do que deu errado. Porque o grande diferencial de uma empresa é a tomada de decisão. Mas para tomar bem decisão, você tem que ter errado muito. Quanto Isso. mais decisão você tomou errada, mais você Mas você aprendeu aprende. aonde você Mas não o deve casco fica ir. duro. E um grande problema, muitas vezes, é que às vezes o cara com uma. Não que não tenha pessoas brilhantes, obviamente, mais novas, mais jovens, mas errou menos. Eu vou mesmo. Então, a chance dele errar, cometer uma besteira grande, é muito grande, porque ele acha que aquele é o caminho, que ele que sabe, que ele estudou, que ele tem diploma, que ele tem isso, tem aquilo, e que na China fazia assim, então nós vamos repetir. Então, realmente, o que a gente vê na prática, né, é que a gente tem que pegar todo esse conhecimento adquirido e acoplar ao novo, não simplesmente Isso. descartar, porque a tendência é que pode dar um problema sério, né? Bom, mas isso é uma. Mas só reforçando o que você falou, Felipe, eu acho que isso é uma das coisas talvez mais importantes de qualquer Nós empresa. vivemos um pouco isso, né, Vivemos um Carlos? pouco isso. Por quê? Tem experiência que só quem viveu, É, passou por aquele momento, passou por um aperto, passou por uma dificuldade, só ele vai saber qual que é o melhor caminho. O outro que está entrando agora é pior? Não, ele não é pior, ele pode ser até melhor realmente. Mas tem experiências vividas, né? Experiências profissionais, que realmente quem está no dia a dia, ele já passou por aquele momento. Então, eu acho que o grande segredo de qualquer empresa, pode ser industrial, comercial, acho que não importa, é saber fazer essa passagem ao longo do tempo. E eu, pessoalmente, não acredito em nenhuma ruptura. A empresa é aqui, no dia seguinte passa para aqui. Ah, Eu não acredito nisso, é a minha forma de pensar. Eu acho que qualquer transição ela tem que ser amadurecida, tem que ser trabalhada para que essa transição ocorra sem o menor impacto possível. Vai haver impacto? Vai, não tem como. As cabeças são diferentes. Eu penso do jeito, você pensa do outro, o outro pensa do outro. Mas se aquilo for uma passagem de uma forma mais natural, essas diferenças que existem nas pessoas, e é natural ter as diferenças nas pessoas, esse impacto é menor na empresa. Então, eu não acredito em nada assim, ó. A empresa tem um quadro diretivo X, no dia seguinte o quadro diretivo é outro. A probabilidade de dar errado é grande. Pode dar certo, vou dizer que não vai dar não. Pode dar certo sim, como deve ter grandes empresas aí que deu certo. Mas a probabilidade de dar errado eu acho que ainda é maior. Então, a transição ela tem que ser construída de forma natural, planejada, né? Porque também as pessoas têm seu tempo de vida na empresa, não tem jeito, eu não vou ficar perpetuamente na empresa, 100 anos, não vou. Então, sim, claro. eu vou ter minha vida por tempo limitado na empresa. Então, mas a transição em qualquer empresa industrial, comercial, seja de qualquer natureza, ela tem que ser de forma bem natural, para que quando aquilo ocorra,
digamos, as diferenças já sejam absorvidas pela empresa e a nova mentalidade, aí já está mais amadurecida, né? Já está mais preparada e essas mudanças não seriam tão repentinas, né? Então, assim, eu não acredito muito em coisa que era de um jeito, hoje amanhã passou do outro e deu certo, não. Isso é muito difícil. Pode dar certo. Vou dizer que não vai dar, não. Mas a probabilidade de errado é grande também. Então, eu acho que esse amadurecimento profissional da empresa, essa transição, eu acho que ela tem que saber trabalhar. Se souber trabalhar bem, tem empresa de 200, 300 anos aí, né? Empresa aí já, né? Longínquas, mas tem que trabalhar bem isso aí, viu? Eu acho que... Ô, Carlos, bom, a gente bateu um papo aqui, conversamos, falamos sobre muitas coisas. Muito provavelmente a gente tem outros encontros para falar de. Não, tem caso aqui para ficar Vou pro, ficar o pro dia resto da inteiro. vida e tem muitos casos interessantes aí que, Tem né, muitos. convivemos juntos, aí vivemos juntos, enfim. Mas, assim, geralmente no final do nosso podcast aqui, que não é o final, vamos ter outros próximos episódios, a gente Estaremos sempre pede para juntos. os nossos convidados assim, você poderia deixar uma dica, uma frase ou alguma experiência, alguma coisa que você queira deixar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para todas as pessoas que querem assim aprender, querem, o que você poderia falar aí e deixar aí pro legado aí para as pessoas que estão nos assistindo aí? Ô, Felipe, eu acho que talvez a mensagem que eu poderia deixar é o seguinte: se você trabalhar de forma séria, de forma acreditando naquilo que você faz, né? Acreditando que você é capaz, eu acho que o sucesso é mais fácil, né? O sucesso de qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer profissional, eu acho que ele não vem por acaso, sabe? Eu acho que essa briga, essa luta, ela tem que ser constante. Então, o recado que eu posso deixar, ou a sugestão que eu posso deixar, primeiro, você tem que acreditar em algo. Se você não acreditar em nada, também é difícil, né? Então, você tem que acreditar no seu potencial, né? Aquilo que você é capaz de fazer, né? Nós temos capacidade aí imensurável, né, no ser humano. Então, eu acho que você tem que acreditar naquilo que você pretende fazer. Investir, você tem que investir também. Eu estudei, eu fiz curso técnico, estudei também à noite, fiz, né, pós-graduação. Então você também tem que, às vezes, também, não é só o ato de estudar, não é só o ato de formar. O ato de formar hoje está até muito fácil, né? Você forma aí por EAD, etc. Hoje está muito fácil. Mas o mais importante que eu julgo é esse compromisso profissional do crescimento profissional atrelado até a seu espiritual mesmo, porque se você não acreditar naquilo que você faz, se você está trabalhando naquilo que você não acredita, a sua possibilidade é pequena. Agora, se você trabalha naquilo que você acredita, que você gosta, tem prazer, tem satisfação, aí você trabalha de noite, você trabalha de manhã, de tarde, você não tem problema para você. Né? O estresse vem, mas vem muito mais lento daquilo que você não acredita, não está satisfeito. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem? Faça aquilo que te dá prazer. Faça aquilo que você quer fazer, que você vai ter muito mais sucesso de que fazer qualquer coisa insatisfeito, aborrecido. Aí você não cresce, você não evolui. Então você tem que fazer de forma espontânea, de forma natural, que a sua chance é muito maior. E se você der sorte, tem que dar sorte também, né? De trabalhar naquilo que você gosta, pronto, sua chance é muito maior. Então, o recado que eu deixaria seria isso aí, né? Acreditar em você mesmo também. Todos nós temos potenciais, né? Potenciais grandes, têm que ser explorados, mas o recado é esse aí. Fazer com prazer, fazer com vontade, que a possibilidade de dar certo é muito maior. É isso aí, meu amigo. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o nosso convidado, a todos os nossos telespectadores, que a gente chama aqui, as pessoas que assistem o nosso podcast. Muito obrigado por você que tem nos acompanhado, ter assistido os nossos podcasts, manda comentário, às vezes até fala, não, eu chamo o fulano de tal, eu chamo o Carlos Alberto aí. Muito obrigado mais uma vez, Carlos Alberto, e com certeza nós vamos estar aqui para mais um podcast, muito provavelmente no segundo capítulo dessa nossa conversa. Com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Ô, Felipe, muito obrigado pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui batendo esse papo, foi muito bom. Relembrar um pouquinho a história também, eu acho que faz parte também, né? E agradecer você, toda a equipe aí também, que é uma honra para a gente também, né? Ser relembrado, ser
voltar um pouquinho, né, a memória passada, eu acho que também é muito bom também. Maravilha. Muito obrigado. Nós que Sucesso para agradecemos. vocês aí também. Pra Muito todos obrigado. nós. Muito obrigado. Um abraço.